E fala devs, tudo bem com vocês? E vamos para mais um projeto com Python e dessa vez usando o PySide 2. Essa biblioteca é muito boa para você criar aplicativos desktop, ou seja, aplicativos para o computador, para fazer programas, softwares para alguma tarefa e que seja resolvida no computador, diferente de bibliotecas que fazem aplicativos para mobile. E o bacana é que essa biblioteca é muito simples de trabalhar e você desenvolve tudo o que você quer em Python, e além disso você tem um ambiente somente para criar a sua interface gráfica com mouse e teclado sem precisar ficar digitando vários códigos para criar aquela interface. Ou seja, você consegue montar a prévia da sua interface e consegue ajustar de um jeito muito mais fácil, rápido e prático. E esse é o nosso primeiro projeto de uma série de projetos nesse canal aqui usando o PySide 2. E esse projeto é bem simples, era dividido em 4 aulas e é um gerador de senhas totalmente em Python e PySide 2. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Então pessoal, vamos montar os nossos projetos no PyCharm. Caso você não saiba como baixar e instalar, link aqui na descrição e no card aqui em cima também. Se você quiser criar para cada projeto no PyCharm um novo projeto, para não ficar muito bagunçado, caso você queira, pode fazer, mas vamos montar tudo aqui, as ideias desses projetos, tudo em um único projeto do PyCharm, que baixa uma vez só a biblioteca, fica mais simples. Então para isso, vamos clicar aqui no projeto PySide 2, o nosso projeto, a nossa raiz aqui do PyCharm, New, então botão direito, New, Directory, e aqui vamos escrever gerador de senhas. Então esse é o nosso aplicativo gerador de senhas, e aqui dentro do gerador de senhas, botão direito, New, Directory, aula 01. Não é assim... é necessário fazer essa etapa aqui, mas é bom para você separar as aulas certinho e ficar mais fácil daí para não bagunçar o seu código. E para a gente trabalhar com o PySide 2, temos que instalar o PySide 2 dentro do nosso projeto do PyCharm. Então vamos aqui nas 4 barrinhas, File, Settings, aí aqui em Project, Projetos PySide 2, clique nele, Python Interpreter. Vai abrir essa janela e esse sinal de mais aqui. Clica no sinal de mais e aqui dentro nós escrevemos PySide 2. Só esperar carregar. Isso, carregado, podemos colocar Install Package. Aqui Close, fechar. E aqui a gente vê nessa barrinha aqui o que está acontecendo para fazer a instalação. E pessoal, lembrando também que o código da aula está na descrição do vídeo aqui, bem como a playlist desse projeto na descrição e no card aqui em cima. Então, já baixado o PySide 2 aqui no nosso projeto, nós temos que baixar agora a criação de interface gráfica do PySide 2. Então vejamos como fazer essa instalação. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é instalar a biblioteca responsável para a gente ter o programa de criação da nossa interface gráfica. Então, aqui na barra pesquisar, digitamos cmd, o prompt de comando do Windows. Aqui nessa tela nós escrevemos pip install qt5 applications. Então, caso você não saiba como fazer essa parte aqui, instalar instalar o Python, eu vou deixar no card aqui de cima na descrição do vídeo também o vídeo que eu explico instalando o Python e o PyCharm também. Feito isso, basta apertar Enter, esperar o Python ele fazer a instalação da biblioteca. Como já tenho instalado, foi rapidinho, mas se vocês não tiverem instalado essa biblioteca também é coisa rápida. Então podemos sair aqui e fechar. E para aparecer esse ícone aqui, ó, Qt Designer, que é o programa que nós utilizamos para criar nossa interface gráfica, nós temos que vir aqui na nossa biblioteca, então nos nossos arquivos, este computador, selecionar o diretório que você utiliza como disco para o seu computador. Então no meu caso o OS, o disco C. Vamos aqui em usuários, vamos o nome do seu usuário, então no meu aqui está como Gib. E agora nós vamos na pasta appdata. Essa pasta aqui ela é uma pasta que ela fica oculta. Então para você poder acessar essas pastas ocultas, você vem aqui no Windows 11, nos 3 pontinhos aqui, opções. No Windows 10 ele funciona da mesma maneira, para poder mostrar as pastas as pastas ocultas elas serem mostradas, né? Vamos aqui em modo de exibição, vamos abaixar aqui a telinha aqui até mostrar pastas e arquivos ocultos. Bem provável que o de você esteja aqui como não mostrar arquivos, pastas ou unidades ocultas. Então coloque na opção mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas, aplicar e ok.
Feito isso, vai aparecer aqui a pasta ppdata. Ela vai estar com o ícone da pasta meio opaca, indicando que ela é uma pasta oculta, mas você pode acessar. Clique 2 vezes nela, clique em Local, vamos baixar até aparecer a pasta Programs, clicamos nela, clicamos em Python e clicamos na biblioteca da versão do Python que você instalou as suas bibliotecas. No meu caso é o Python 3.9, clicamos nele, vamos até a pasta lib, dentro da pasta lib vamos na pasta Site Packages, e dentro dessa pasta Site Packages nós temos que encontrar a pasta que acabamos de instalar, a biblioteca. Então no meu caso aqui é a pasta Qt5 Applications, é esta pasta, não a de baixo, a que tem o número da versão. Clicamos aqui em Qt5 Applications, clicamos em Qt, clicamos em bin e aqui vamos no arquivo Designer, clicando 2 vezes nele. Você abre aqui o Qt Designer para você poder trabalhar. Então podemos fechar essa janelinha, essa daqui, e para enviar o arquivo para a área de trabalho, para ficar fácil o acesso, botão direito nele. No meu caso aqui, mostrar mais opções, mas se for Windows 10, vai aparecer aqui enviar para a área de trabalho, ele vai criar esse atalho para a área de trabalho. No meu caso, como já está criado, então ele já está aqui, eu já renomeei para Qt Designer. Então já com o Qt Designer instalado, tudo certinho, podemos vir aqui na nossa área de trabalho. Aqui então no Qt Designer, damos um duplo clique para poder abrir o programa. Com o programa aberto nós temos algumas opções: criar uma nova janela para poder trabalhar, abrir um trabalho anterior. Esse Recent são os programas que nós trabalhamos recentemente, então podemos abrir ele diretamente aqui. E aqui nós vamos no Create Main Window, nós vamos criar uma janela principal. Esse widget podemos usar, mas o Main Window para aquilo que a gente precisa é o mais certo. Então, Create. Então aqui nós temos do lado aqui os widgets, então tudo que nós temos interação para fazer um programa. A tela, por assim dizer, aqui então a nossa Main Window, então aqui dentro vai estar toda a nossa interface gráfica. Aqui do lado é dizendo o que está dentro da nossa interface gráfica, para a gente ter noção do que tem, poder trabalhar. Aqui são as propriedades dos objetos da interface gráfica, a gente pode mudar, veremos como trabalhar aqui. E aqui são para colocar recursos, então colocar imagens de botões, colocar um logo, daí você faz tudo aqui nessa parte de baixo. Nós veremos essa parte aqui na última aula desse projeto. Então o que nós temos que fazer aqui nós temos que tirar essa barra de menu e essa barra de status aqui de baixo, a gente não precisa. Então vamos aqui nessa janelinha aqui do lado, menu bar, botão direito, remove menu bar. Então veja que já foi removida aqui a barra de menu. E status bar, mesma coisa, botão direito, remove. Então removeu aqui a barra. Então para salvar é Ctrl S, né? Certinho, ele vai colocar numa pasta raiz lá do Qt Designer. Então no caso nós não queremos, nós queremos no nosso projeto para a gente poder trabalhar mais fácil. Então vamos aqui, projetos, PySide 2, gerador de senhas, aula 01, e aqui nós criamos uma pasta interface para a gente poder ter a nossa pasta com a interface tudo separadinho já, para não ficar muito bagunçado. Então dentro dessa pasta aqui podemos dar um nome qualquer. Eu costumo dar o nome de interface quando é uma janela só, quando são mais eu dou outros nomes. Mas aqui nós temos essa nossa interface aqui certinho. Então o que nós temos que colocar é um título nessa interface. Então aqui um título dizendo que é o programa. Colocar uma label, que é um campo de texto mostrando o que faz. Então um campo de texto aqui com uma linha para colocar a senha. E um botão para a gente, quando clicar nesse botão, a gente poder gerar essa senha. Então para isso vamos aqui do lado esquerdo, aqui no campo para escrita, escrever label. Então podemos clicar e arrastar aqui. Então aqui nós temos a label, nós podemos aumentar aqui um pouco para poder trabalhar com ela. E aqui nós podemos escrever gerador de senhas. Então temos aqui essa label, tudo certinho. Salvamos para não perder aqui o que fizemos. E para a gente poder ter um preview de como vai ficar o aplicativo sem precisar gerar o código, ficar todo momento executando o código, podemos aqui dentro dessa tela clicar Ctrl R e ele gera a nossa tela agora com o que tem aqui dentro, nossa interface. Então a gente pode mexer aqui tudo certinho e ele vai responder conforme a gente criou a nossa interface. Então vamos criar uma outra label aqui.
e essa label aqui vai ser escrito senha 2 pontos. Então, depois dessa label aqui de senha 2 pontos, vamos colocar uma linha para que a senha apareça nessa linha, que a gente possa copiar e colar depois essa informação. Então, aqui na barra de pesquisa, vamos escrever line edit. E aqui nós agora temos o nosso campo de escrita. Então, se a gente salvar aqui e der um Ctrl R, aqui é um campo de escrita. Então, qualquer coisa que eu digite aqui, ele vai aparecer aqui dentro. Feito isso, a gente só falta colocar o botão agora. Então, aqui nós escrevemos button, que é o push button. E aqui dentro nós vamos colocar um nome dizendo, do botão, dizendo o que ele faz, uma label para esse botão. Então damos um duplo clique aqui no botão e escrevemos aqui gerar. Feito isso, podemos salvar, Ctrl R, e aqui agora nós já temos o campo de escrita e nós temos aqui o botão totalmente funcional. Eles não geram nada aqui porque não tem lógica, é só para criação de interface gráfica. Digamos assim, ele já está pronto, a nossa interface gráfica é uma coisa bem simples, mas podemos deixar ela um pouco mais bonita, um pouco mais estilizada, para não ficar assim, algo feito nas coxas, algo assim, bem chulé. Então o que nós podemos fazer é juntar esse campo da label com essa linha aqui, para ficar uma coisa só, elas participarem de um grupo só. Então nós selecionamos esses dois widgets, e aqui em cima, tá vendo, tem essas barrinhas aqui, na vertical e na horizontal, é o tipo de layout. Então eu quero colocar os meus widgets um do lado do outro, um embaixo do outro. Então deixa mais padronizada a sua interface gráfica e deixa mais atraente, mais bonita. Então nesse caso eu quero colocar a label da senha e o campo onde vai ficar a senha. Então preciso que seja horizontal. Então aqui na barrinha layout horizontally, clico nele, então ele já fica aqui certinho, sem nenhum problema. Então são coisas bem simples, e o que a gente pode fazer agora é fazer com que toda essa janela ela fique estilizada. Que se eu apertar Ctrl R aqui e aumentar a tela, por exemplo, veja que não aumenta junto com a tela os nossos widgets. Então para isso nós temos que dizer que toda essa nossa tela aqui ela tem um layout para isso. Então podemos clicar em qualquer campo da tela aqui e selecionamos aqui layout vertical. Então vai colocar então primeiro o título, depois esse conjunto aqui e no final o botão. Então clicamos aqui fora aqui dentro da janela, só que nenhum widget aqui, layout vertically, clicamos e agora está desse jeito aqui. Salvamos. Se a gente clicar aqui Ctrl R, a gente pode aumentar e diminuir. Veja que é responsiva agora a nossa janela. Se a gente aumentar a tela, maximizar, ela é totalmente responsiva. Então a gente consegue trabalhar de uma maneira bem mais simples. Então nós temos algumas coisas que temos que modificar aqui também. Por exemplo, esse gerador de senhas aqui, ele está muito para a esquerda. Eu não quero que ele fique na esquerda, quero que ele fique centralizado. Então aqui dentro dele, botão direito, Layout Alignment e aqui Center Horizontally. Então ele vai ficar centrado horizontalmente, sem nenhum problema. O botão, a mesma coisa aqui. Ele está um botão muito grande, não precisa ser um botão tão grande assim. Então podemos clicar aqui no botão direito, no próprio botão Layout Alignment e Center Horizontal. Então ele ficou centrado horizontalmente aqui. Então se apertarmos Ctrl R, veja agora que ele fica centralizado horizontalmente, tanto o botão quanto o título, e se a gente aumentar ele continua centralizado horizontalmente. Até aqui está tudo certo, nós podemos continuar com o código, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida quando formos passar essa interface para o Python. A primeira coisa que nós temos que fazer é nomear cada widget aqui que nós vamos modificar dentro do nosso código Python. Então aqui, por exemplo, o gerador de senhas, ele tem o nome de label, é o nome do objeto dele. Aqui o campo senha está como label 2, a linha está como line edit e o botão está como push button. Podemos deixar? Podemos, só que é importante você modificar aqui dentro que você vai mexer no seu código Python para facilitar a sua vida, ficar mais simples de fazer, não ficar tão confuso, para você poder conseguir trabalhar melhor depois. Então aqui no gerador de senhas, aqui no Object Name, vamos dar um duplo clique aqui em Label e vamos escrever Label, underline, título. Então quando formos referenciar essa label no Python, será como label título. A senha aqui é a mesma coisa, não será label 2, será label, underline, senha. E sempre separado por underline quando for ter duas palavras, o espaço ele não reconhece.
Aqui essa linha, nós podemos colocar como linha senha e o botão aqui como botão gerar. Então eu já sei o que cada coisa faz, não vai ficar complicado conforme for chamando esses objetos dentro do meu código Python, será totalmente fácil de entender o que faz. Outra coisa que nós podemos fazer aqui para deixar um pouco mais bonita a nossa interface é que no botão para gerar a senha, nós descemos aqui nesse quadradinho amarelo aqui, descemos até encontrar aqui o campo cursor, e aqui dentro nós temos vários tipos de cursores que quando passar o mouse em cima ele terá um tipo de cursor. Como é uma coisa para clicar, vamos colocar aqui esse pointing para fazer como se fosse com o dedo, né? Então salvamos Ctrl R, quando passar aqui o botão em cima do botão, vejamos que ele já fica com o cursor padrão que a gente já conhece quando é para fazer um clique, né? Outra coisa que podemos fazer é diminuir o tamanho dessa tela, porque ela está muito grande para uma coisa tão pequena, tão simples, né? Então o que nós podemos fazer é ir diminuindo aqui manualmente, para a gente até achar um tamanho que nos seja agradável, né? Então acredito que esse tamanho aqui seja agradável. Vamos ver, fica esse tamanho aqui sem nenhum problema. A gente pode aumentar e diminuir, mas é o tamanho padrão quando começar é esse tamanho aqui. E o que nós temos que fazer agora, caso nós não queiramos que a tela aumente nem diminua, é setar, então é configurar o tamanho mínimo e o máximo para o mesmo tamanho. Então vamos aqui, clicamos aqui nesse quadrado em Main Window, voltamos aqui para cima e está aqui vendo Width e Height, então a largura e a altura. E aqui tem Minimum Size e Maximum Size. Nós podemos organizar o tamanho máximo e mínimo para deixar tudo certinho aqui a nossa janela. Então o tamanho mínimo, como está 538, eu vou colocar como 530, a largura, tamanho mínimo. E a altura 194 eu vou colocar como 200. Então feito isso aqui, para o tamanho mínimo, menor do que isso a tela não vai ficar. Então agora tem que ajeitar aqui o tamanho máximo, para que ela fique num tamanho fixo. Então aqui Maximum Size 530 também, e a altura aqui 200. Então salvamos, damos um puxão só para poder ajeitar aqui. E agora veja que nós temos aqui tudo certinho, mas agora a gente não consegue aumentar nem diminuir mais a tela, ela fica desse tamanho para sempre. Salvamos aqui e agora podemos voltar lá para o PyCharm para a gente poder realmente escrever o nosso código em Python. E agora aqui dentro do PyCharm podemos realmente escrever o código em Python para a gente poder trabalhar com a interface e já fazer com que ela faça funções para a gente poder ter uma noção de como está o andamento do nosso aplicativo. Então aqui dentro da aula 01, New Python File, e colocamos App. Então temos aqui a pasta interface com a nossa interface gráfica, e aqui com o arquivo, né? E aqui o nosso aplicativo, o nosso código Python será o nosso aplicativo. Então vamos importar alguns módulos do PySide 2 para a gente poder trabalhar com ele. Então, importar os módulos do PySide 2. Então, o primeiro é from PySide2.qt e import que icon. Então, essa função aqui, ela coloca um ícone no nosso aplicativo que fica no topo superior esquerdo, que é o ícone. Então, para deixar que senão ele é um ícone padrão, então a gente vai colocar um outro ícone. From PySide.qt we import que reloader. Então a biblioteca é a função para poder carregar o nosso arquivo da interface gráfica. E aqui from PySide2.qt widgets import que application. Então essa função ela gerará o nosso aplicativo. Então a partir dela que o aplicativo será criado para poder mostrar na tela o nosso aplicativo. Então para isso nós temos que criar uma classe para esse aplicativo. Então é a classe gerador senha. Então aqui você pode dar o nome da sua classe como você quiser, mas geralmente é bom dar o que o aplicativo é, né? Então essa daqui é a classe do aplicativo. Def init, então essa daqui é a função de inicialização da classe. Então é a função que vai iniciar a classe que consequentemente inicia nosso aplicativo.
E aqui nós temos que criar um carregador do arquivo. A gente precisa carregar esse arquivo. Então temos que criar um carregador que fará o carregamento do nosso arquivo. Carregador da GUI. Então a GUI é Graphic User Interface, então interface gráfica do usuário. E aqui então nós vamos criar carregador, que é o Loader. Então ele é o responsável por carregar. E agora vamos efetivamente aqui carregar a interface gráfica. Então self UI, você pode dar qualquer nome para salvar a sua interface gráfica, mas por padrão é self UI, para você poder utilizar ela durante a sua classe inteira. Carregador.load, e aqui você passa o caminho de onde está o seu arquivo. Então é uma string interface.interface.ui. Feito isso, ela já está pronta a nossa aplicação. A gente pode já ver como que ela está. Então, fora da nossa classe aqui, podemos chamar o nosso aplicativo. Então, aqui é o nosso aplicativo app, então que application. Gerador é a nossa classe, então gerador senha. E a gente vai ter que mostrar essa tela agora o gerador, né? Então gerador.ui, que é a nossa interface gráfica, .show. E agora nós temos que dizer que é para o aplicativo ele executar. Então queremos ver esse aplicativo. Então botão direito aqui na tela, dentro do arquivo run app. Aí ele vai, a primeira vez que você executa o código ele demora um pouco para poder mostrar o seu aplicativo, né? E estamos aqui com o nosso aplicativo. Veja que a gente não consegue aumentar nem diminuir. Está desabilitado aqui para deixar em full screen. Então ele vai ficar desse tamanho. E aqui dentro nós temos aí o nosso campo para poder escrever. E aqui o botão gerar. Então a ideia é quando clicar no botão gerar, aqui nesse campo apareça uma senha aleatória. Toda vez que clicar nesse botão, uma nova senha é gerada. E veja aqui, ó, que nós temos o nosso título aqui com main window e esse ícone aqui padrão do Windows. Então a gente pode modificar isso aqui também para deixar mais a nossa cara e também não deixar algo padrão assim, que daí aparece main window e não diz o nome do aplicativo. Então podemos fechar aqui essa janela, fechar aqui o terminal e agora nós vamos colocar o título. Então aqui vamos colocar o título do aplicativo. Escrevi tudo errado. Tu é analfabeto. Aplicativo. Aqui, self UI.set window title. Então eu vou mudar o título. Aqui vai ser gerador de senha. E agora eu vou mudar o ícone também. Deixar um ícone padrão para a gente poder trabalhar. Então aqui colocar o ícone do aplicativo, colocar o ícone do aplicativo. Então self UI.set window icon, e aqui dentro nós temos que passar a função que icon é ela que fará a criação do ícone para colocar na nosso aplicativo. E aqui nós passamos agora o caminho da imagem que nós queremos. Então interface barra ícone.png, pode ser JPEG, JPG, PNG, ponto .ico também, que é de ícone. Então agora aqui botão direito na tela, run app. Não mudou nada, continua aqui dentro certinho, mas veja agora que o nome está com o gerador de senha e aqui temos o nosso ícone para a gente poder deixar mais estilizado mais a nossa cara. E pessoal, a aula vai terminando por aqui. Ela foi um pouquinho mais comprida para vocês verem como baixar o Qt Designer, aprender a mexer no Qt Designer, por assim dizer também, né, o que cada coisa faz, como modificar as coisas dentro da sua interface gráfica sem precisar de código. Então fizemos tudo com mouse e teclado. Nós não escrevemos código para gerar aquela interface gráfica, então é muito mais simples, fica muito mais rápido e muito mais fácil de você ajeitar algum problema caso tenha na sua interface. E na próxima aula nós vamos aprender como colocar fontes que não são fontes padrão do Qt Designer para você utilizar seus widgets. São fontes que você pode baixar e depois colocar na sua interface gráfica. Veremos isso e também veremos como colocar a função de gerar a senha aleatória já para fazer toda a comunicação entre o botão
e a linha onde será colocada a senha para valer. E no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo, até lá fiquem com Deus e fui!